gostava de fazer o agradecimento à paz e cumprimentar os restantes membros do painel desta conferência. E, como introdução, gostava de manifestar a minha honra e gosto de estar aqui convosco nesta conferência, porque a minha experiência de vida já me ensinou que é necessário ouvir a sociedade civil, que é o sinónimo do povo, e o homem da rua. Porquê? Isto não quer dizer que devemos excluir e não podemos os tantos elementos e agentes políticos e sociais. Falo naturalmente da necessidade dos partidos e da necessidade das instituições. Dito isto, não significa, portanto, que nós possamos descartar-nos desses elementos da vida política e, portanto, longe de mim defender uma alternativa aos partidos na vida portuguesa, na vida política portuguesa. Portanto, eu sinto-me à vontade nesta conferência promovida pela PAS e, por isso mesmo, vou partilhar convosco algumas reflexões que tenho feito sobre o Orçamento do Estado e não só, também sobre a vida portuguesa. Antes de entrar propriamente na minha apresentação, gostava de... Até parece que foi por vitória de táxi desta conferência e o taxista inspirou para uma reflexão que é a seguinte. Nós estamos a falar muito de consensos e eu tenho comigo a pensar que, em primeiro lugar, para termos consensos, é preciso haver bom senso. E eu penso que isso não está a acontecer, principalmente no governo que temos hoje. Eu penso que sem o bom senso e sem uma ideia de país, mas também não é só uma ideia. É um sentimento de Portugal, é um sentimento nacional. O taxista disse, é uma coisa muito dito de uma forma formal, parece que é contrassensual. O que o taxista disse foi o seguinte: nós, como país, devíamos ser hipócritas no panorama internacional. E até ele explicou, hipócritas no seguinte sentido, é que nós, de facto, temos erros na nossa política do passado, mas não adianta nada, antes pelo contrário, andarmos a expor os nossos erros, a bater em nós próprios no panorama internacional. Eu acho que é uma ideia muito inteligente, porque é verdade que nós acumulamos erros para erros, mas hoje não interessa andarmos à procura dos culpados. Eu vejo coisas que me deixam perplexo. Eu ouvi comentadores políticos no artigo a dizer que a culpa da nossa situação, naturalmente dos PPPs e dos privilegiados, mas é uma coisa muito espantosa, não é? É que a culpa também é do TGV. Nós gastámos algum dinheiro em projetos de estudos do TGV, mas nós fizemos um método de linha. Portanto, estar a dizer aos portugueses que a culpa é do TGV parece-me, de facto, completamente fora do razoável. Bom, mas como eu tenho pouco tempo e eu guardei muito para o epílogo, que era quando o professor Carlos Icunha cortasse a palavra, eu fui o epílogo de cá, a minha intervenção. Portanto, eu vou tentar agora ser um pouco disciplinado, por isso, preparei uma apresentação em PowerPoint, onde naturalmente o tema é o Orçamento do Estado, mas primeiro passaria muito rapidamente sobre a execução do Orçamento de 2013 e depois debruçar-me sobre o Orçamento do Estado. Em que elementos do Orçamento do Estado? Naturalmente aqueles que fazem o enquadramento macroeconómico, o cenário, e depois os objetivos e um pouco uma reflexão sobre a natureza da política orçamental deste orçamento. E para não defraudar as expectativas,
gostava também, não vou acrescentar nada novo, relativamente à minha visão de Portugal para o futuro. E essa terminaria, portanto, com algumas reflexões sobre o nosso futuro. Começando então pela execução do Orçamento do Estado. Penso que quase não vale a pena falarmos nos erros de previsão dos orçamentos anteriores. E o Orçamento de 2013 não foi, de facto, uma exceção. Praticamente, eu diria que todos os grandes objetivos falharam, uns mais, outros menos. E os que falharam mais são variáveis, os que têm a ver com variáveis orçamentais, o que visto da estratégia que nós traçámos para consolidar as nossas contas públicas. Nós errámos no déficit, não foi só uma vez, foi duas vezes, aliás o erro já é a relação da previsão revista. Eu lembro que no programa inicial, com a Troika, nós tínhamos um objetivo de 3% em 2013, não 4,5% como alguns analistas que se esquecem rapidamente da história diziam que o objetivo era 4,5%, não, de facto, o objetivo inicial traçado em 2011 era 3%, passámos para 4,5% e o objetivo de 4,5% não foi cumprido, estamos hoje, e mesmo de 5,5% provavelmente não vai ser cumprido, embora eu pense que o objetivo de 5,5% ainda possa ser cumprido. Isto de facto parece, dito por mim, parece que também não é muito normal, mas é verdade, com algumas medidas extraordinárias do programa de perdão fiscal, é possível até que o governo chegue ao fim e diga que foi uma grande vitória, uma vez que aquilo ele próprio tinha dito do orçamento, do objetivo fixado agora, ou melhor, a previsão fixada no relatório do orçamento, 5,9%, poderia vir a 5,5%. Mas vamos aguardar com as contas oficiais, mas isso só em março saberemos. Portanto, falhámos no déficit, falhámos na dívida, e na dívida, de facto, é um problema que eu vou mais à frente para um bocadinho mais desenvolvimento sobre esta questão da dívida pública. E falhámos também, como na Viseu, embora tenhamos aí um único resultado positivo desta conjuntura económica, que é o equilíbrio externo. E o nosso objetivo também falhou, tínhamos para a balança de transações de capital e o bem. O objetivo também não acertámos, mas não foi muito grave. Portanto, eu devo confessar que tenho um problema de visão e se calhar alguns slides e alguns comentários eu vou tentar fazer o melhor que eu estava a comentar algo Portanto, estamos ali com as previsões que eu acabei de comentar. Agora tinha um reforço dessas previsões relativamente, é um detalhe, à fiscalidade e às receitas fiscais. Aqui o que eu gostava de sublinhar é que, ao contrário do que aconteceu no orçamento de 2012, onde o aumento dos impostos estava focado na tributação direta, no IVA, e falhou, porque, como nós sabemos, numa altura em que a economia se encontra na recessão, é mais difícil cobrar impostos indiretos do que impostos diretos. Portanto, em 2013, o Governo percebeu-se disso e pôs toda a ênfase nos impostos diretos, ou seja, no IRS, principalmente. E é aqui onde o Governo, de facto, tem conseguido o seu objetivo de arrecadar a receita fiscal que estava prevista no orçamento, embora continuando a falhar, são dados, são os últimos dados disponíveis da execução orçamental, os dados que estão aqui como execução, não são a execução final, mas dão já uma indicação muito bem como é que vai fechar o ano. Portanto, não se consegue atingir, isto é em relação ao orçamento inicial, porque entretanto foi feito um orçamento retificativo, mas eu não gosto de fazer esse favor ao Governo, ou seja, de comparar os resultados com as previsões feitas já em junho e não em outubro, como é habitual no relatório do orçamento do Estado inicial. E, portanto, as minhas comparações fazem-se com o que foi previsto em outubro de 2012 e não foi previsto naturalmente em maio, junho deste ano já. Portanto, aqui temos, de facto, o IRS com resultados de acordo com o orçamentário
impostos abaixo do Estado orçamental. Uma palavra sobre uma questão que, enfim, já teve mais interesse na sociedade portuguesa e no político, que era se nós estamos a fazer um ajustamento mais por do lado da despesa ou por do lado da receita. E o que nós temos assistido até agora é que o ajustamento tem sido feito mais por do lado da receita do que do lado da despesa. Este gráfico mostra exatamente isso, e o que é curioso é que, talvez por falta de conhecimento, os nossos analistas não gostam de falar em porcentagens acima de 100%, mas quando se trata de um déficit, tecnicamente é possível falar que há contributos acima dos 100%. E o que nós vemos, por exemplo, com as contas que foram publicadas no relatório do orçamento para o orçamento de 2014, é que a contribuição do lado das receitas para a pequena redução do déficit que se tinha programado, ou seja, dos 6,4% para os 5,5%, as receitas fiscais davam um contributo de 360%. Isto porquê? Porque, efetivamente, o déficit é uma diferença entre a despesa e a receita, e como a despesa não diminui, contribui ao contrário para o déficit, ou seja, dá um contributo negativo, e, portanto, temos que contar também com este contributo negativo, e o contributo negativo é que, se não tivesse havido este aumento de receitas, pois o déficit ia subir 200 e o contributo para o déficit seria 260%. Portanto, a diferença entre os 360 e os 270 dá, efetivamente, 100%. Um breve comentário sobre, agora, o cenário macroeconómico. Nós estamos já com o comandar as voltas, que é portanto acontecer o cenário macroeconómico que nós temos no orçamento, a questão que se coloca é um cenário realista, tecnicamente rigoroso. Eu tenho muitas dúvidas. Fiz este gráfico comparando as previsões que estão no orçamento, no relatório do orçamento de 2014 e o que está previsto como estimativa para o ano 2013. E há coisas que, de facto, são difíceis de compaginar num quadro coerente, macroeconómico, modelo, que tem alguma lógica interna. Por exemplo, como é que é possível que o consumo privado aumente quando caiu 2 e tal % este ano e o rendimento disponível das famílias, com os cortes que estão previstos no orçamento, os cortes dos salários funcionários públicos e das pensões, o rendimento disponível ainda é diminuído. Portanto, é muito difícil ter este resultado do consumo privado. Por outro lado, só pode ser wishful thinking a previsão que temos para o investimento, porque a seguir a uma queda que ainda é bastante significativa no investimento privado e público, naturalmente, o investimento nacional, ter agora um crescimento do investimento em 2014. As políticas que estão no terreno convém não só de modo a pensar que seja possível concretizar este aumento do investimento, vou chamar assim. Já o aumento das exportações me parece normal e provavelmente vai concretizar-se. O resto, enfim, pois as importações é uma consequência do aumento da variação da procura interna das exportações e, portanto, há um aumento de exportações que já pode considerar-se aceitável. Sobre o investimento, eu gostava de reforçar esta ideia, é que este é um ponto muito importante para os economistas e que sempre é enfatizado. É que sem investimento não há crescimento económico. É uma das condições essenciais e decisivas, absolutamente necessárias para que haja crescimento económico. O investimento acrescenta ao estoque de capital, renova os equipamentos e, portanto, aumenta o potencial de crescimento. E sem investimento não é possível termos um crescimento económico sustentável. E a verdade é que nós, na última década, não tivemos crescimento de investimento, antes pelo contrário, acumulámos décadas sucessivas de investimento privado e público, isto é, de investimento nacional. Apenas em 2007 nós temos um crescimento positivo, pequeno, mas ainda assim positivo. Portanto, o ano 2014 segue-se a um crescimento
crescimento, o último crescimento em 2007, 7 anos depois. Seguir-se-ia, porque é muito perigoso que possa acontecer este crescimento do investimento sem medidas muito agressivas para captar investimentos estrangeiros e também no domínio da fiscalidade para que os privados possam investir. Agora gostava de dizer alguma coisa sobre propriamente o que está subjacente ao nosso orçamento em alguns aspectos. E eu, como não tenho tempo, vou apenas dizer o seguinte: em relação a um dos tópicos que é importante nesta conjuntura, que é a questão da sustentabilidade das pensões, o relatório do orçamento até tem elementos que permitem tirar uma conclusão, pelo menos numa da parte do orçamento, do relatório do orçamento, que dão alguma, eu diria, dão alguma esperança, alguma confiança para o futuro, que é este gráfico, se não estou a ver, está na página 47, se não me Este é o investimento, tem todas as pessoas. Neste gráfico, nós temos o trabalho de um grupo que eu devo confessar que fui membro desse grupo logo desde o seu início, saí, naturalmente, trabalhar nas funções oficiais, que é o chamado Aging Group, que trabalha no âmbito da Comissão Europeia. Este grupo de trabalho tem especialistas na área da demografia e do emprego e faz previsões de longo prazo. E as previsões que este grupo fez constam do último relatório, que é o relatório de 2012, e mostram que, fazendo a projeção das despesas em compensações do nosso país, nós, em 2007, portanto, isto a partir de 2010, são 50 anos para a frente, nós apenas cresceríamos em despesas de pensões 0,2% do PIB. Portanto, em 2060 teríamos apenas mais 0,2% do que temos hoje. Comparado com outros países, Portugal é um dos países que está em melhores condições. Portanto, isto dá-nos esperança, são expectativas positivas. E a minha pergunta é: porque é que o Governo não tira daqui as suas ilações? Porquê é que continuamos, portanto, a insistir no nosso sistema de pensões? É um sistema que não é sustentável, que tem que ser reformado e que não há forma nenhuma em vista. O que está a fazer são cortes transversais das pensões necessários para reformar verdadeiramente o sistema. Eu depois fiz contas, fui ao relatório do grupo, isso não está no relatório do orçamento, e somei a nossa despesa de pensões em 2010 com aquilo que se prevê aumentar nos próximos 50 anos, como estava em 2010, e então o resultado foi este. No panorama dos países do euro, Portugal, em 2060, teria apenas três países atrás em matéria de países que gastam menos em pensões. Portanto, se isto é assim, deveria ser isto uma verdadeira preocupação connosco, se o nosso sistema, no longo prazo, está sustentável. Quer dizer, é evidente que a conclusão seria de não nos deveríamos preocupar com este assunto. E deveríamos preocupar, sim, e é essa a minha grande tese, é que o que nós precisamos, de facto, é de crescimento económico e não de fazer reformas em cima de um crescimento económico muito negativo. E, portanto, sem corrigir esse aspecto, nós não conseguiríamos nunca ter um Estado social sustentável. Mas é curioso que esta é uma parte que eu gostava de criticar no relatório do orçamento, é que o relatório de sustentabilidade, que vem no capítulo próprio da Segurança Social, que vem no fim do relatório do orçamento, passa por cima destes resultados do Aging Group e sublinha que o sistema apresenta valores para demonstrar que o nosso sistema de pensões é sustentável. Portanto, temos aqui duas peças contraditórias do relatório do orçamento. Outro aspecto que eu gostava de sublinhar hoje é a questão do objetivo para o déficit. Nós temos um déficit de 4% como objetivo
E no contexto dos nossos parceiros europeus, Portugal está a ser, por assim dizer, penalizado. E eu devo dizer, como português, que se o Tribunal Constitucional chumbar algumas normas que estão no orçamento, que a alternativa, na minha opinião, não deveria ser procurar cegamente, de uma forma brutal, medidas de substituição sem nexo, sem estar integradas num plano de estratégia de consolidação das finanças públicas, mas deveria de ser renegociar o objetivo progresso. Eu pergunto como português, porque é que nós temos, exigem-nos a nós 4% de déficit para 2014, quando para a Espanha e para a Irlanda os valores são bem acima daqueles que nos estão a exigir a nós. Será que os espanhóis têm uma economia melhor que a nossa, têm um déficit, cumpriram melhor as metas do déficit que Portugal não cumpriu? Isso posso dizer num dos países. Os irlandeses, a mesma coisa. Basta dizer que os irlandeses vão acabar o ano de 2013 com um déficit acima de 7%, os espanhóis também com um déficit acima dos 6%. Portanto, não me parece que seja razoável, num contexto de união política e união monetária, não é uma união política, obviamente, mas tem traços de união política, a União Europeia, que estes assuntos deviam ser discutidos em todos os públicos. Eu, por motivos que iria falar mais detalhadamente, embora com pouco tempo, da questão da dívida. E a questão da dívida é, por assim dizer, um repositório das consequências da nossa política económica e política orçamental. Eu gostava de deixar claro, uma vez por todas, que para mim é claro, mas não tem sido para grande parte dos analistas políticos, que há aqui dois efeitos no aumento da nossa dívida. E eu fiz questão de sublinhar isso. Eu penso que nós tínhamos um comportamento mais ou menos normal, diria, até 2008, mais até 2007, onde a dívida pública portuguesa em porcentagem do produto interno bruto estava a crescer ligeiramente, mas pouco, e portanto não concordo com as críticas que são feitas ao primeiro governo do Sócrates sobre a questão do despesismo e do investimento público, etc., e que isso teria contribuído grandemente para a exclusão da dívida. Isso não é verdade. Nós temos em 2008 um braço de dívida que estava na média das dívidas dos países da área euro, mas depois temos um impacto brutal da crise económica internacional, da crise económica, primeiro financeira e depois económica, que eu atribuo o aumento da dívida entre 2008 e 2010. É evidente que as pessoas dizem, então, mas foi a crise internacional, mas não foi a mão dos governos que fizeram aumentar a dívida. É verdade, mas foi como resposta à crise internacional. O nosso país fez, mas os outros países não o fizeram. Eu voltarei aqui, mas é só para vos mostrar que o que aconteceu no nosso país também aconteceu nos nossos parceiros, naqueles mais próximos, da Espanha e da Irlanda. E vemos que o impacto da crise na nossa dívida pública, ou seja, o aumento da dívida entre 2008 e 2010, até foi maior que outros países do nosso. Portanto, ao contrário da tese que diz que nós temos uma economia muito frágil em termos estruturais e que não resistiríamos à crise, ou melhor, resistiríamos menos do que estávamos mais enfraquecidos, a verdade é que o impacto da crise até foi maior que os outros países. Quer dizer, aquilo, eu estou a chamar de impacto da crise, da dívida pública, ao aumento da dívida pública nestes 4 países, entre 2008 e 2010. Parece que é aceitável. Depois, há outra coisa. A seguir à crise, o que é que se passou? Na área do euro, os países onde a dívida mais aumentou, ou seja, os países da periferia, sofreram um choque, um segundo choque, que é o choque austeridade. Esse aí é que é responsável pelo aumento da dívida, mas não só no nosso país. Repare, no nosso país, este aumento, é o último aumento que está sublinhado, portanto, nos últimos, entre 2010 e 2013. Portanto, desculpe, vou voltar atrás. Aqui. Entre 2010 e 2013, eu diria que é o efeito da austeridade. Mas não é apenas no nosso país.
Nós temos já nos estão a avisar que o meu tempo vai passar, portanto, eu estou já quero saltar pelo IPI. Se puder, condescendência de minuto. Portanto, aqui é só para terminar, dizer que no nosso país agora a austeridade foi mais severa e reparem que o aumento da dívida a partir de 2010 é o maior, ao contrário do que tinha sucedido no impacto no gráfico que bom, agora já não há tempo para mais, portanto, gostava de chamar a atenção só para outros orçamentos, e deixo isso, pode ser na net, o orçamento irlandês, que tem objetivos de crescimento económico e de emprego, o nosso tem muito pouco, e como referi há pouco, o objetivo desse é mais favorável ao crescimento. Conclusões muito rápidas, para dizer que o orçamento anterior era procíclico, ou seja, era restritivo em matéria de política orçamental e, portanto, prejudicial ao crescimento económico. Este ano tem a mesma natureza e, portanto, aquilo que me parece é que os objetivos de política orçamental não irão ser alcançados e o que vamos ter, se concretizar as medidas que estão no orçamento do Estado, será, por assim dizer, matar alguns sinais de recuperação económica à nascença e, portanto, vamos ter um ano de 2014, se não de crescimento negativo, um crescimento muito baixo. Eu não sei, mas não quero usar, se calhar vou passar para o IPI, tinha mais duas questões aqui, não poderei dar. Aqui era a minha visão de futuro, tem que ficar depois para as perguntas da assistência, para eu explicar o que o nosso moderador está a pedir. E, portanto, como era um sinal, era mesmo um sinal de tempo, ou tinha mais sinal de era um sinal que tinha acabado no tempo, ou tinha mais acabado? Tinha acabado? Pronto. Então, é isso mesmo. Salto para o IPI e depois as outras peças serão feitas no debate sobre a característica. É como conclusão e um pouco na linha do que o Sr. Moderador, o Professor Campos Aquino, disse nas palavras da introdução, para caracterizar e propor na situação atual, política e económica, a questão da incerteza, eu não resisti a colocar aqui uma citação de Fernando Pessoa. Eu penso que os tempos dessa altura, deve ter escrito isto é o nevoeiro, portanto, foi provavelmente no século passado, nos tempos dos anos 30. Ele diz que, está a ler, que ninguém sabe que coisa que é, ninguém conhece a alma que tem. Nem o que é mau, nem o que é bem. E depois, partindo para o fim, ele diz que tudo é incerto e verdadeiro, tudo é disperso, nada é inteiro. Eu penso que isto caracteriza muito os nossos tempos e devia servir como tema de reflexão. Não